Para você ter acesso ao N8N e o WhatsApp gratuitamente para sempre, você precisa primeiro baixar o Docker. Entra no Google, digita Docker. Acessa esse primeiro aqui, ó, www.docker.com. Deixar aqui em português. A hora que você passa o mouse aqui em cima, ele já te mostra as opções para você baixar. No meu caso é o Windows, eu vou baixar o AMD 64. Enquanto ele faz o download, que vai ser um pouco demorado porque o arquivo é grande, eu vou até aqui, vou criar duas pastas. As pastas você pode criar onde você quiser. Eu vou criar, que eu acho melhor, em C2 pontos. Eu cliquei aqui naquela pastinha aqui embaixo, vou até aqui embaixo, descolocar o C2 pontos, vou clicar com o botão direito, novo, pasta. A primeira eu vou escrever... Peraí. Aula, vou deixar tudo em minúsculo. Aula N8N. Vou criar uma segunda pasta. Aula Waha. Beleza, pode fechar. Certo. Eu vou pausar esse vídeo. Quando eu terminar esse download, vamos voltar e fazer a instalação juntos. Download pronto. Vamos clicar aqui nessa setinha. Vou clicar aqui na pasta. Ele já está selecionado. Vou clicar com o botão direito do mouse. E vou executar como administrador. E agora é aguardar. Beleza. Instalação com sucesso, levou mais ou menos uns 5 minutos. Vamos clicar aqui, ó, close. Ele já criou um ícone para poder abrir o Docker. Eu vou clicar nele uma vez e clicar com um Enter. Eu faço isso porque para abrir ele você precisa dar 2 cliques. Às vezes você pode errar, dar um clique só e achar que deu 2, porque ele demora muito para abrir. Então, quando ele abrir, vou voltar para o vídeo novamente. Agora, pode clicar em Accept. Nesta parte, você pode clicar em Skype. Beleza. Agora, ele já criou, né, os seus containers. Primeira coisa, clica aqui em cima em Search. Vamos clicar neste primeiro aqui, N8N-IO. Vamos clicar aqui em Pull, para ele baixar. Se eu clicar fora aqui agora, vamos ver aqui em imagens. Ele está fazendo download. Após o download, vai ficar com as imagens, né? Aqui nós acabamos de baixar uma imagem. Vamos lá de novo. Beleza. O download foi concluído. Vem aqui no ROM, clica nele. Vamos clicar aqui em Settings. Aqui em Container Name, vamos dar um nome. N8N-local. Nunca dê espaços, tá? Entre os nomes. Nunca dê espaço e evite usar letras maiúsculas. Em ports, podemos deixar a que já está padrão. 5678, que é essa daqui, ó. Ok? Em volumes, vamos escolher, clica nesses 3 pontinhos e vamos escolher uma daquelas pastas que fizemos lá no começo.
clica em disco local, foi onde eu salvei. E vou clicar em aula N8N. Selecionar, beleza. Em Container Paths, vamos para um rascunho que eu deixei aqui, ó. Esse rascunho eu vou deixar para você na descrição do vídeo. E não se esqueça, eu tenho mais um bônus que eu vou te falar daqui a pouco. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Container Path. Vamos copiar essa parte aqui, ó. Não pode ter espaço e nem letras maiúsculas. Copia, volta para o Docker, Ctrl V. Beleza, vamos verificar se não ficou nenhum espaço, nem antes nem depois. Não ficou. Agora, pode clicar aqui, ó, em Run. O que estamos fazendo agora? Criando o container. Acabamos de baixar a imagem, que significa o programa em si, e a configuração é o container dentro do Docker. Ele vai fazer que a instalação ela vai demorar algum tempinho. Creio que em 2 minutos ele fica pronto. Finalizando a configuração, quando aparecer aqui no final editor e aqui ó localhost 5678 é porque já finalizou a instalação. Você vai clicar novamente em containers. Você pode ver que agora ele está ativo com essa bolinha verde aqui. E aqui ele já está ativado. Todo dia que você for iniciar os trabalhos, você vai abrir o Docker e ele vai estar desta forma aqui. Deixa eu voltar ele para o estado original. Ele vai estar desativado. Então, todo dia você vai precisar vir aqui e ativá-lo. Você vai aguardar aí uns 30 segundos a 1 minuto e pouco, porque ele demora a trabalhar. Após esse prazo, você vai clicar aqui, ó, em Ports. Ele vai abrir uma aba onde vamos continuar a configuração. É normal ele demorar aí até 3, 5 minutos para poder fazer para poder abrir a primeira vez. O negócio é ter paciência. Agora vamos fazer o cadastro no N8N. Deixa eu pegar um e-mail. Eu vou usar um e-mail fictício. Você pode usar o seu e-mail oficial, é claro. Primeiro nome. Sobrenome. Uma senha forte. Clica em Next. Vamos clicar aqui em cima. Vamos traduzir ele, vai ficar mais fácil. Traduzir para o português. Aqui, ó, o que melhor descreve sua empresa? Você precisa colocar aqui, ó, escolhe essa opção. Não estou usando o N8N para trabalho. Isso que é importante. Clica nele. Agora, como você ficou sabendo do N8N? Pode colocar aqui como pesquisa no Google e começar. Agora, ele te deu uma opção de você receber uma chave para tornar o seu layout Premium. Ele vai ter todas as funções que uma conta Premium. Isso para sempre. Então, clica aqui, envie uma chave de licença gratuita. Ela vai chegar no seu e-mail. Vamos copiar esta chave aqui.
Você vai vir até aqui embaixo no seu nome, clica nos 3 pontinhos, clica em Settings, que é configurações. Aqui do lado direito, digite a chave de ativação. Clica nela, cola ela aqui e ativar. Chave ativada. Agora, na mesma tela, você vai clicar aqui, ó, em Nós da Comunidade. Vou voltar aqui no inglês, só para não acontecer nenhum erro. Clica aqui em Install. O que vamos fazer agora? Vamos instalar os nodes do AHA. O AHA é que nós vamos usar para ter acesso ao WhatsApp. Só que o AHA ele não possui nós nativos dentro do N8N. Então, a comunidade do N8N criou esses nós, então vamos instalá-los agora. Aqui embaixo você vai clicar N8N, tudo minúsculo, traço, nodes, no plural, traço, AHA. Clique aqui em aceita os termos, confere novamente N8N, traço nodes, traço AHA. Clica em install. Ele vai demorar aí uns 2 minutinhos também para fazer a instalação. Beleza, instalação pronta. No meu caso, demorou mais de 2 minutos, normal. Vamos aqui em Settings. Vamos criar aqui um novo workflow. Vamos clicar aqui no mais e procurar por AHA. Beleza, o AHA já está instalado. Vocês podem ver que ele tem esse quadradinho aqui que ele mostra que ele não é nativo do N8N. Clica no AHA Trigger, adicionar ao workflow. Atenção, muito importante, presta atenção nisso aqui, senão vai dar tudo errado. Aqui em Webhooks, clica nele, ele está em teste, você vai clicar em produção e vai copiar, vai clicar aqui e copiar esse post, beleza? Então, o que nós fizemos? Colocamos em produção e salvamos, copiamos esta URL, beleza? Agora vamos voltar para o Docker. Dentro do Docker, vamos clicar aqui em cima para pesquisar. Vamos pesquisar por AHA. Vamos selecionar esta primeira aqui, que é o AHA oficial pelo Docker. Essa primeira. Clica em pull, sei lá. E volta aqui para a tela de imagens. Beleza, depois de 2000 anos, esse demorou muito para instalar, mas também é o tamanho dele. Vamos clicar aqui, ó, no Run, nesse play aqui. Vamos clicar em Options. Vamos criar um nome para ele aqui. O AHA Docker. Em ports, pode deixar essa aqui que veio, 3000. Em volumes, vamos escolher aquela segunda pasta que nós criamos lá no início. Vamos em local, aula, AHA. Seleciona. Aqui ele abriu 2 vezes. Vamos fechar aqui essa primeira. Beleza, selecionou. Agora, vamos para o documento. Agora aqui na documentação, nessa parte aqui, já criamos aquela pasta local. Agora temos que copiar esta parte aqui, sem nenhum espaço, tudo em minúsculo. Ele vai vir aqui em Container Patch. Cola ele. Vamos só confirmar se não tem espaço. Ó, tinha um espaço aqui. Se ficar espaço, vai dar erro, tá? Não pode ter espaço aqui. Ok? Vamos para o próximo. Agora, nessa próxima
variável. Vamos copiar aqui, ó, WhatsApp até antes do sinal de igual. Default enigma. Copia, volta, cola ela. Em valor, copiamos essa parte aqui no web. Novamente, confere para ver se não tem espaço antes e depois. Que se tiver espaço, como já falei, vai dar erro. Vamos voltar aqui no início. Não tem espaço. Pode clicar aqui no mais para adicionar um novo campo. Em variável, vamos copiar esse de baixo aqui agora. WhatsApp, hook, events. Em valor, vai ser message. Você não precisa copiar e colar não, tá? Você pode escrever. Fica mais fácil para você. Só confirmar se não tem espaço. Tem que ser do jeito que eu estou mostrando. O que estiver em maiúsculo, você deixa em maiúsculo, minúsculo em minúsculo. O próximo, WhatsApp, até o URL. Cola. Lembra que eu pedi para copiar aquele URL lá no N8N? Eu fui um pouco precipitado, vamos ter que ir lá novamente fazer esse processo. Ele está aqui. Muito importante, geralmente ele vai estar aqui, ó, em teste. Você vai clicar aqui em produção e vai copiar ele. Isso é extremamente importante. Cola ele aqui. Outra coisa, vamos voltar no início dele e vamos substituir essa palavra aqui, ó, localhost, até aqui no 2 pontos, tá vendo? Vamos substituir ela por host ponto docker, cuidado para não escrever errado, ponto internal. Eu vou deixar também aí para você, mas aqui ficou fácil agora. Então, http, 2 pontos, 2 barras. Então você vai escrever. Olha só o jeito que ficou. host.docker.internal. Ok? Agora pode dar run. Quando ele tiver finalizado o download e as configurações, você vai ver que ele já está instalado aqui em imagens. Volta em containers. E agora precisamos acessar a página do Aha. Então vamos aqui procurar por Aha aqui embaixo. Aha Docker. E clicar aqui, ó. E aguardar ele abrir em outra aba. É normal acontecer isso tanto no N8N quanto no Aha. É porque ele está atualizando ainda. Então não precisa se preocupar, ele vai demorar, mas ele vai abrir. Agora é esperar. Beleza, depois de muito tempo, ele deu o sinal de vida. Pode vir aqui em Dashboard. Clica em Dashboard. Agora vamos rolar a tela até aqui embaixo. Vamos clicar aqui em Start. Beleza. Agora vamos clicar aqui, ó, em Login. Ele abriu essa tela de QR Code. Vamos acessar o seu WhatsApp no próprio celular. Clica nos 3 pontinhos lá em cima à direita. Vá até dispositivos conectados. Conectar dispositivo. Vou autorizar. E vou escanear esse QR Code. Agora podemos fechar. Aqui está em Work, em Trabalho. Agora, outro fato muito importante. Vamos aqui voltar no seu Workflow.
volta aqui no seu trigger, pode clicar em teste, clica aqui em salvar o webhook. Enquanto estamos testando, vamos usar o URL de teste. Quando você for colocar a sua automação em produção, para trabalhar mesmo automaticamente, esse processo que nós vamos fazer aqui agora, você vai ter que vir em produção, clicar em produção e copiar o link. Mas como estamos em teste, então eu vou clicar em teste e copiar este URL de post, ok? Volta aqui no seu Aha, vai aqui lá embaixo em configuração, clica em configuração. Aqui embaixo tem mais webhook, tá vendo? Pode clicar nele, desce. Aqui em URL, seleciona tudo e cola a nova URL de post. Extremamente importante. Aqui em localhost, novamente precisamos editá-lo e retirá-lo. Vamos selecionar ele e colocar aquela famosa host.docker.internal. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Então, só para você ver como que vai ficar aqui, host.docker.internal. Tá vendo? Aqui é um R e aqui é um N. Internal. Beleza. Aqui embaixo, pode clicar aqui, update. Espera dar um working. Beleza, está pronto. Se você quiser, pode até fechar essa aba aqui. Agora você volta para o workflow e clica em executar. Agora você pode mandar uma mensagem para você mesmo. Ou pedir uma pessoa para enviar uma mensagem para você. Certo? Aqui no caso, ele pegou foi o Samson Branch. Por que aconteceu isso? Esquecemos de uma parte aqui, ó. Voltando aqui no seu dashboard do Aha, clica aqui em configurações. Foi até bom ter dado esse erro para a gente entender. Como eu mandei mensagem para mim mesmo, ele não identificou, porque a mensagem não está selecionada aqui. Então, eu tenho que clicar aqui em Events. Por enquanto, eu vou tirar aqui esse status. Não, vou deixar ele por enquanto. Vou clicar aqui, ó, selecionar esse N, aqui, ó. Porque esse N, ele vai identificar quando eu mesmo mandar mensagem para mim e vai puxar essas informações. Como ele não estava selecionado, ele estava aguardando somente mensagem de terceiro. Como eu não tenho ninguém agora para mandar mensagem para mim, para fazer um teste, então eu vou deixar selecionado esse mensagem N, para que quando eu mandar mensagem para mim mesmo, ele vai captar. Então eu vou clicar aqui em Update para salvar. Volta aqui no Workflow. Vamos testar ele novamente. Ele está pegando o status. Vamos voltar lá, vou tirar esse status. Volta aqui, vou tirar aqui o Session Status, que está nos atrapalhando. Vamos esperar que ele atualizar, beleza. Atualizou, volta no Workflow, execute novamente e vou mandar outra mensagem aqui para mim mesmo. Ele captou, só que aqui ele está dando alguns erros. Vamos fechar ele aqui. Vamos clicar aqui em execuções para ver aqui as depurações. Aqui ele executou. Clico nele 2 vezes para abrir. Beleza, aqui ó, ele saiu aqui no mensagem.ane, que é eu mesmo que enviei. Lembra que eu falei que eu ia deixar um bônus para você? Então, vamos voltar na documentação que eu deixei para você. Eu vou deixar essa documentação na descrição aqui. Então, vamos voltar para ela. Aqui no final, eu deixei um template. Vamos esperar aqui a boa vontade. Beleza. Eu deixei um template para você baixar um template configurado. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Clica no link.
Eu geralmente não deixo o template pronto, mas dessa vez eu resolvi facilitar a sua vida mais ainda. Aqui está o template pronto. Vai clicar aqui em baixar. Beleza, download concluído. Volta para o seu N8N. Volta aqui em editor. Vem aqui nesses 3 pontos e clica nele. Você vai clicar aqui em Import from File. E aqui está o arquivo. O AHA, pode clicar nele e abrir. Epa, beleza, deixa eu só apagar esse daqui, não precisamos mais. Pode deletar. Salva. Aqui no AHA você vai precisar criar sua credencial. Vai clicar nele, vai clicar em credencial, em Create. Em API Key você vai apagar, não precisa ter nada. E aqui, ó, no localhost é aquele processo que você já sabe. Vai clicar vai digitar host.docker.internal. Vai clicar em salvar. Ele criou um teste e deu conexão com sucesso. Pode fechar. Vai fazer isso nos outros 3 aqui, mesma coisa. Ó, ele já selecionou automaticamente, você só tem que clicar e abrir ele. Beleza. Beleza. E agora salva. Aqui está pronto para ele receber um agente de IA. Você pode colocar um agente de IA entre o wait, esse nó de pare. Você pode clicar aqui e adicionar um agente de IA. E aqui, deixa eu só deixar ele mais correto. Beleza. Pode salvar. E daqui você vai seguir a sua automação normalmente. Se você está perdido nessa parte, é porque você não assistiu meus outros vídeos, onde eu mostro como você criar um agente de IA passo a passo. Então, aproveita, antes de você sair, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, vai nos meus próximos vídeos, que lá você vai entender tudo passo a passo de como configurar o seu agente de IA sem precisar gastar com cursos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!